Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui para vocês do nosso Momento História e eu espero que vocês gostem muito dele. Bom, eu começo esse vídeo aqui hoje com uma pergunta para você. Você já viu o filme Hércules da Disney? Aquela animação lá de 1997, que tem o Phil como treinador, a Megra como a paixão ali do Hércules, aquele amor difícil de ser conquistado. Esse filme aí, ele é um clássico, né, gente? E ele é um filme que, segundo o título, ele vem falando sobre a mitologia grega. Mas a gente vai ver nesse vídeo que não é bem assim. O nome Hércules, ele é um nome romano, ele não é um nome grego. O nome desse guerreiro, em grego, seria Heracles. A versão que a gente mais conhece aí, que seria Hércules, é a versão latinizada do nome, que viria a ser usada por Roma aí séculos depois. A Disney fez aí um filme de mitologia grega usando esse nome romano e quase ninguém acabou percebendo isso. E hoje eu vim falar para vocês as principais diferenças que a gente tem entre a mitologia grega, a mitologia romana, se os principais contos, os principais mitos que a gente conhece por aí são gregos ou romanos. Então fica aqui nesse vídeo que a gente já vai analisar toda essa questão. Bom, a primeira coisa que eu vou deixar clara aqui nesse vídeo é que a Roma, ela não nasceu sem mitologia nenhuma. Antes mesmo aí deles terem contato com a Grécia, eles já tinham os seus próprios deuses, os seus próprios mitos, toda uma religião e uma cultura que era muito viva e funcional. E eles chamavam esses deuses de indigetes. Não sei se eu tô pronunciando certo, inclusive. E esses deuses, eles eram deuses nativos dali, nativos e legítimos. Eles nasceram ali no próprio solo itálico mesmo. Esses deuses aí, eles eram conceitos um pouco mais abstratos e eram conceitos que eles eram ligados mais à nossa vida cotidiana do que a histórias um pouco mais dramáticas. O deus Jano, por exemplo, era um deus romano e ele não tinha nenhum equivalente do grego. Ele era o deus das portas, das passagens, dos inícios e dos fins. E ele tinha aí duas faces. Essas faces, uma delas olhava para o futuro e outra olhava para o passado. Inclusive, o mês de janeiro tem esse nome em representação a esse deus também. Marte, por exemplo, ele era o deus da guerra, sim, mas ele também era considerado o deus da agricultura e da fertilidade. Um deus que era muito mais complexo do que o próprio Ares, que é da mitologia grega. Ele era um deus que não representava apenas essa violência pura. Inclusive, Marte era pai de Rômulo, que aí no mito é fundador de Roma. E isso aí acabava tornando ele o deus mais importante, o deus primitivo mais importante do panteão romano. Saturno, por exemplo, ele governou uma era de ouro aí, antes dele ser tirado do trono pelo seu filho. Ele era o deus da semeadura, do tempo, das colheitas. E a sua festa, que era chamada de Saturnálias, era uma das festas mais famosas aí que tinham em Roma. Os dias dessas festas aí funcionavam mais ou menos assim. A hierarquia social era temporariamente invertida, então as pessoas que eram mais simples, de renda mais pobre, elas jantavam às mesas com os monarcas, as pessoas mais ricas, e vários presentes aí eram trocados. Inclusive, se você der uma pesquisada, uma olhada, uma observada nessa situação toda, é bem parecido com hoje o que a gente tem como Natal. Então, a gente já deixou claro aqui o primeiro ponto, que é que a Roma, ela já tinha a sua própria mitologia local, e o que veio acontecer a seguir dessa mescla com a mitologia grega é um dos maiores sincretismos culturais que aconteceu aí no mundo. Bom, a partir aí do século III, mais ou menos, antes de Cristo, a Roma começou a expandir um pouco mais o seu território. E essa expansão, ela foi feita de uma forma militarmente bem agressiva. Primeiro, eles conquistaram ali a Magna Grécia, que fica mais ou menos no sul da Itália, e já era colonizado por gregos.
Depois aí, mais ou menos no século II a.C., eles começaram a avançar aí pela Grécia continental. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa. A Roma, militarmente, ela venceu, mas culturalmente a Grécia meio que virou de ponta cabeça as mitologias e a cultura romana. Então eles acabaram tomando conta disso. Os romanos, eles acabaram ficando impressionados ali com toda essa cultura grega, com todos os mitos, com toda a arquitetura, a filosofia. Eles ficaram extremamente fascinados quando eles viram e eles entenderam ali que os gregos, eles tinham uma coisa que faltava nos romanos, que era toda a questão dos seus mitos com personagens que eram mais reais, mitos mais dramáticos, histórias de amor, ciúmes, raiva, paixão. A solução que eles entenderam, que eles acharam para isso na época foi o sincretismo. Então eles avaliaram ali várias histórias, vários deuses gregos, eles viram mais ou menos os que tinham uma semelhança com os deuses do panteão romano já, renomearam eles e substituíram todo o conceito deles ali. E isso foi tão bem feito que ficou de uma forma que parece que eles são a mesma coisa até. Zeus, por exemplo, virou Júpiter, já Hera virou Juno, Afrodite virou Vênus, Hermes, Mercúrio e por aí vai. E aqui, nesse ponto, é justamente onde as pessoas acabam se confundindo muito. Pelos deuses terem tido os mitos muito parecidos e terem virado todo esse nome, essa renomeação que eles tiveram, as pessoas acabam achando que eles são a mesma coisa, quando na realidade eles representam dois conceitos, duas realidades, duas formas de ver o mundo extremamente diferentes. Chega até a ser uma coisa meio radical uma da outra. Na mitologia grega, os deuses, eles são representados aí como se eles fossem mais humanos. Eles vão sentir sentimentos humanos, eles vão agir de uma forma humana, como se apaixonar, brigar, causar ciúmes, trair. E você pode julgar esses deuses aí numa ótica como se eles fossem personagens de uma novela, porque eles são mais próximos do que é o humano, de nós, da nossa realidade. Já os deuses romanos, eles acabam sendo retratados nas obras deles como conceitos mais abstratos, conceitos ali que você precisa respeitar muito, que você precisa aprender com eles, admirá-los, ao invés de só observá-los e julgá-los e entender eles como se fosse mais parte ali do que é o ser humano. Na Grécia, a mitologia deles funcionava como entretenimento, estudo, filosofia. Tinha todo esse viés de educação ao mesmo tempo também. Homero, por exemplo, ele era lido em voz alta nas praças. A mitologia deles era uma forma da gente conseguir compreender as ações dos humanos. Já em Roma, o que eles valorizavam mais era a questão ritualística. Eles não cobravam que as pessoas acreditassem nos mitos. Eles iriam cobrar ali mais daquela pessoa que é um devoto cumprir as coisas nas datas certas, fazer rituais, cumprir as suas promessas perante aos deuses. Essa relação que eles tinham aí era mais uma relação contratual aí que eles tinham, do tipo, eu faço a minha parte e você faz a sua. E os romanos, eles não usaram esses mitos só como uma mitologia. Eles usaram esses mitos aí como propaganda do Estado também. O maior exemplo que a gente tem disso é Eneida, que foi escrita por Virgílio em ordem do imperador Augusto, entre mais ou menos 29 a 19 a.C., que é aí um poema épico romano que foi escrito diretamente como uma resposta para a Ilíada e para a Odisseia de Homero. A Eneida, ela vem contando pra gente a história do herói Enéidas, que ele era um guerreiro troiano que sobreviveu à Guerra de Troia. E ele vai fugir aí da cidade que ficou toda destruída, carregando o seu pai nas costas e o seu filho na mão. E eventualmente ele chega até a Itália ali para ele conseguir dar origem à linhagem que vai originar a Roma futuramente. Por que que isso tudo importa, afinal? Isso eu tô comentando porque o Augusto, ele encomendou esse poema para construir ali uma genealogia divina para ele mesmo.
Porque pensa aqui comigo, se Enéas ele era filho de Vênus e Rômulo era filho de Marte, então isso significaria ali que os imperadores eles teriam sangue divino correndo nas veias deles também. Então a mitologia em Roma ela era muito usada aí como ferramenta de poder político também. Uma curiosidade é que talvez Roma tenha sido o primeiro estado a usar aquela narrativa mitológica ali para legitimizar questões políticas em uma escala imperial aí. Agora vamos fazer um exercício aqui. Pensa aí em todos os mitos que você conhece. Aqueles mais populares aí que todo mundo conhece, como por exemplo a Guerra de Troia, Aquiles e seu calcanhar, o cavalo de madeira, a medusa que transforma as pessoas em pedra, o labirinto com o minotauro, a tragédia de Édipo. Todos esses mitos aí que são extremamente conhecidos pelo público, todos esses mitos, eles são gregos. A gente pode ver aí que a maioria das histórias que sobreviveram, que tem uma narrativa um pouco mais desenvolvida, que tem personagens de fato, que é mais puxada ali para questões mais próximas da gente, todas elas sobreviveram e elas são gregas. Todos os poemas de Hesíodo também, a Ilíada, a Odisseia, eles formam ali um conjunto que a gente chama de mitologia clássica. Mas uma coisa que é muito curiosa aqui é que a maioria dos nomes que a gente usa para se referir a esses deuses, eles são romanos. Por exemplo, quando a gente chama o filho de Zeus de Hércules, que na verdade é Heracles, como eu acabei comentando aqui, mas Hércules é um nome romano. Às vezes tem pessoas que acabam chamando a deusa do amor de Vênus, que também é um nome romano, acabam chamando Hermes de Mercúrio, que seria ali um deus mais mensageiro. E por que que isso acabou acontecendo? Gente, isso acabou acontecendo porque a Europa, durante séculos ali, ela foi dominada pela cultura romana e pela língua latina. O Renascimento, por exemplo, que chegou a descobrir a mitologia clássica ali mais ou menos no século XV, ele chegou até ela pela língua latina. Todos aqueles textos ali que eles tinham acesso eram escritos na língua latina. Então, os nomes que acabaram entrando ali na boca do povo e na consciência ocidental foram os nomes romanos. Então, eu quero abordar aqui uma pergunta com vocês. Vocês acham que a mitologia grega, então, é uma evolução da mitologia romana? Ou talvez que ela seja uma releitura ali uma da outra? E eu vou te falar honestamente aqui que a resposta não é nenhuma das duas. Elas não são consideradas uma evolução, porque para a gente considerar alguma coisa uma evolução, a gente considera que alguém pegou um contexto e tornou ele melhor. E não foi isso que aconteceu com a mitologia grega para a romana. Muito pelo contrário, eles acabaram simplificando muito todos os aspectos ali, e aqueles deuses romanos acabaram perdendo um pouco daquela complexidade psicológica que eles tinham. Então, toda aquela narrativa mais rica que eles tinham antes acabou diminuindo um pouco. Então, não é considerado uma evolução. Mas também, ela não é uma cópia descarada ali. A Roma adicionou algumas coisas que são genuínas também na mitologia, como toda aquela dimensão política, o propósito cívico. Os deuses romanos também, que eram exclusivamente romanos, como o deus Jano, que eu acabei de comentar aqui. E eles também adicionaram ali uma visão para a mitologia de que ela também adicionava ao Estado. Elas traziam identidade ao Estado, que eram questões ali que a Grécia nunca chegou a aprofundar diretamente também. Então, o que a Roma fez ali foi uma adaptação dos mitos deles para que eles servissem para outras finalidades. Eles pegaram toda aquela mitologia ali que a Grécia já tinha construído, que era considerada uma das mitologias mais ricas ali e bem exploradas, e transformaram tudo isso em uma coisa ali que servia para os seus próprios propósitos, em questões mais políticas, mais de legitimação de poder, de dar uma identidade ali para o povo que estava governando o mundo conhecido. Então, é importante a gente entender que tem essa separação e essas duas camadas, porque isso facilita a gente a entender não somente o passado, mas como que uma cultura pode absorver a outra ou acabar transformando a outra.
Então, na próxima vez que alguém chegar falando pra você que o nome Hércules é da mitologia grega, você já vai lembrar desse vídeo, você já vai saber que não é assim, que ele é na verdade um nome romano. Como que esse nome acabou chegando pra nós, toda essa questão aí das diferenças, das renomeações. E afinal, uma história de como um império que conquistou praticamente vários lugares do mundo precisava de uma história também para se consolidar. Afinal, os gregos, eles criaram os deuses e os romanos, eles deram ao ocidente esses deuses. E o ocidente deu ao mundo. Então eles ficaram muito conhecidos, mundialmente conhecidos aí, apesar de toda a confusão. Então, se esse vídeo te ajudou a esclarecer um pouco mais as diferenças, os pontos que a gente tem que se atentar um pouco mais, dependendo, eu posso me aprofundar um pouco na mitologia também romana para a gente entender, assim como eu tô fazendo aqui no canal já com mitologia grega. Então, se esse vídeo te ajudou, já curte, compartilha, comenta aqui também suas principais dúvidas. Às vezes a sua dúvida pode virar um vídeo aqui no canal também. E aproveita muito, curte esse momento aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e bem-vindos ao Templo de As.